Álvaro Mendes, o arquiteto de arranha-céus e mestre de impérios imobiliários, não vivia apenas. Ele reinava em uma fortaleza de riqueza construída com mármore branco importado e fachadas de vidro que espelhavam o céu. A propriedade em si era um testamento ao seu poder, avaliada conservadoramente em mais de 25 milhões de reais. Para um homem que transformava sonhos em concreto e ferro, o luxo era a única paisagem que ele conhecia. No interior, a mansão era um museu silencioso e frio. O luxo era exibido não com ostentação, mas com a certeza de quem não precisa provar nada. Na vasta sala principal, onde o sol da manhã criava reflexos ofuscantes, pendia um único quadro. Um Monet da fase Giverny, uma explosão de cores suaves avaliada em 6 milhões de dólares. Abaixo dele, em prateleiras flutuantes, uma coleção de cristais Baccarat, cada peça custando individualmente mais de 120 mil reais, um valor que superava o preço de muitos carros de luxo na garagem climatizada. Contudo, a imensa riqueza não podia comprar a felicidade nem a cura. Álvaro habitava o que ele próprio definia como um inferno de luxo, um paradoxo cruel. A causa de sua agonia era Lara, sua filha de apenas 7 anos, uma menina que, apesar da pouca idade, já carregava o peso de uma sentença médica. Lara havia canalizado a frustração e a dor de seu corpo em uma raiva silenciosa, uma resistência ferrenha. A menina, que deveria ser a luz de sua vida, havia se tornado um mistério, um desafio que todo o seu dinheiro e poder não conseguiam resolver. Desde o diagnóstico devastador, há longos 8 meses, ela se recusava a aceitar a mão estendida de qualquer adulto. A crônica das 10 babás e a lista de alto risco. O drama doméstico de Álvaro Mendes era uma lenda na rede de agências de cuidadores de luxo. Ele havia contratado e, inevitavelmente, dispensado 10 babás em apenas 8 meses, cada uma delas fugindo do caos emocional e da hostilidade de Lara. A rotatividade era tão alta que a agência principal já havia elevado o preço do serviço em 50%, cobrando de Álvaro uma taxa mensal de R$ 10.200 apenas para cobrir o risco. A cena de despedida da 10ª babá, uma senhora chamada Carla, que tinha mais de 20 anos de experiência com crianças com necessidades especiais, foi o ponto mais baixo. Carla estava na sala de estar, a voz rouca, o corpo cansado. Ela puxou a manga do uniforme e mostrou os hematomas e os arranhões no antebraço. As marcas, profundas e em fase de cicatrização, eram o resultado da última crise de fúria de Lara, que a havia mordido com uma força desesperada. "Eu lamento, Sr. Mendes", disse Carla, a voz embargada por uma mistura de medo e ressentimento. "Eu não estou preparada para mais. Eu estive em contato com a agência. Eles estão considerando seriamente colocá-lo na lista de clientes de alto risco. O senhor paga um salário excelente, cerca de 11 mil reais por mês, livre de impostos. Mas a realidade é que não vale a pena. A menina não está apenas sofrendo, ela está lutando contra quem tenta ajudar. Ela nos vê como inimigos." Álvaro sentiu o gosto amargo do fracasso. O luxo de sua vida não podia blindá-lo contra a verdade. Ele havia criado um ambiente insustentável. Lara não era, em essência, uma criança má. Ela era uma alma de 7 anos, se sentindo rejeitada e isolada. Ela se trancava no quarto por horas a fio, jogava os brinquedos contra a parede de gesso e gritava de frustração. Sua voz estridente e infantil ecoando pela vastidão silenciosa da mansão. A frase que se tornou o mantra de sua dor foi a que ela atirou contra o pai após a saída de Carla. "Você vai trazer outra moça que vai fingir que gosta de mim por algumas semanas e depois vai embora, como todas as outras. Eu já sei como funciona." Lara, aos 7 anos, já era uma cética, convencida de que a afeição genuína era uma ilusão e que as pessoas invariavelmente fingiam.
Álvaro, o empresário brilhante que conseguia prever movimentos do mercado com uma margem de acerto de 95%, estava cego para as necessidades emocionais da filha. Ele havia se concentrado obsessivamente nas limitações físicas de Lara, esquecendo-se completamente de nutrir o seu coração. Há 2 anos, desdenhou de ser pai. Ele se transformou em um coordenador de cuidados médicos, um gerente eficiente de uma equipe de profissionais de saúde de primeira linha. Sua rotina era ditada pela agenda de consultas: hidroginástica às 9 horas, fisioterapia às 11 horas, terapia ocupacional às 2 da tarde e reuniões com o neurologista-chefe que cobrava R$ 10.000 por hora. Ele tinha medo. Um medo paralisante de criar expectativas irreais em Lara, de fazê-la sofrer ainda mais ao tentar e falhar. O amor para Álvaro havia se transformado em uma proteção excessiva, um escudo que paradoxalmente a isolava. O resultado dessa distância emocional era que Lara sentia que seu pai não a amava, mas sim geria um projeto de reabilitação. Ela sentia que ele tinha medo de sua condição, que tinha nojo de sua quebradura. O milagre, como todos os milagres autênticos, chegou de maneira silenciosa e inesperada. Não foi o resultado de um novo tratamento experimental que custaria milhões de reais, mas sim de uma mulher simples, a 11ª babá, Cíntia Silva. Cíntia não tinha o currículo estrelado das babás anteriores. Ela era de uma agência menor e seu salário era modesto, R$ 6.500 por mês. Mas seus olhos transmitiam uma calma que desafiava o ambiente da mansão. Ela não se intimidou nem com o tamanho da casa, nem com o relato catastrófico de Álvaro. Ela apenas ouviu. Quando Álvaro terminou sua crônica de frustração, Cíntia fez a pergunta que redefiniria a paternidade do magnata. "O senhor já brincou com Lara, Sr. Mendes?" Álvaro reagiu com perplexidade. "Brincar? O que isso tem a ver com a condição dela? Não estou falando de supervisionar terapias ou cronometrar os exercícios de 10 minutos na piscina", Cíntia insistiu, a voz sem um pingo de hesitação. "Estou falando de realmente brincar, de dar risadas, de fazer caretas, de contar uma história boba, sem a preocupação de quantos passos ela não consegue dar." Álvaro tentou responder, mas a resposta morreu em sua garganta. Ele não conseguia se lembrar da última vez que havia brincado de forma descompromissada com a filha. A alegria havia sido soterrada pelo peso do diagnóstico. Cíntia se aproximou, sua expressão inabalável. "O senhor precisa voltar a ser o pai dela. Não o pai da criança que o senhor queria que ela fosse. A criança consertada, mas o pai da criança incrível que ela já é. O amor é o melhor tratamento, Sr. Mendes. Custa R$ 0 e o senhor não o tem usado." Cíntia começou a trabalhar no dia seguinte. Ela não usava a pena, usava a admiração. Ela olhava para Lara sem dó. "Ela me olha", Lara confidenciou ao seu ursinho, "como se eu fosse normal, como se eu não precisasse de conserto." Pela primeira vez em meses, a atmosfera da mansão mudou. Álvaro dormiu sem o peso esmagador da culpa, um fardo que lhe custava noites de sono e o levava a consumir 3 caixas de um remédio de R$ 200 por mês. O verdadeiro ponto de inflexão veio dias depois, e foi um ato de pura desobediência. Álvaro havia sido explícito. Sob nenhuma circunstância, Cíntia deveria criar falsas esperanças. "A ciência já falou, não podemos torturar a criança com fantasias", ele havia advertido, prometendo que, se a babá falhasse, ela seria demitida e receberia apenas metade do salário mensal, R$ 3.250. Mas Álvaro flagrou Cíntia no quarto, fazendo exatamente o que havia sido proibido pelos 12 neurologistas de prestígio que ele consultara. Cíntia estava com Lara na beira da cama, os olhos fixos nos dela. Ela não estava fazendo exercício de fisioterapia, estava em uma missão. "Sinta a força, Lara. Ela está aí.
Não é mentira. 1, 2, 3. Empurra. Lara, com o rosto contraído de esforço e uma determinação selvagem, conseguiu. Ela se impulsionou com a ajuda de Cíntia e ficou de pé. Ela tremia violentamente, mas estava de pé. Ela desafiou a gravidade e o prognóstico por 3 segundos que se estenderam no tempo como um ano. Quando caiu de volta no colchão macio, a menina explodiu em uma gargalhada de triunfo. A alegria era pura e absoluta. Álvaro, que assistia à cena da porta, sentiu uma fúria gelada tomar conta dele. Ele irrompeu no quarto, a voz se transformando no rugido do empresário acostumado a impor sua vontade. O que você pensa que está fazendo, Cíntia? Você prometeu. Você prometeu que não faria isso. Prometeu que não criaria expectativas impossíveis. Ele a chamou de charlatã, de irresponsável, acusando-a de torturar sua filha com a mentira de que podia andar. São 12 médicos, Cíntia, os melhores do mundo, aqueles que cobram entre 5 mil e 10 mil reais por consulta. E todos disseram que é clinicamente impossível. Quem você pensa que é para ir contra a ciência? Lara, com a felicidade de poucos segundos transformada em lágrimas de raiva, defendeu Cíntia. Eu senti minhas pernas hoje, papai, eu senti a força. Ela gritou, a voz embargada pela emoção. O golpe final veio de Lara e quebrou Álvaro por dentro. Você já decidiu que eu sou um caso perdido. Por que você fica me mandando para todos esses médicos se você já sabe que eu nunca vou conseguir? Ela o acusou. Você tem nojo de mim? Você tem vergonha de ter uma filha quebrada que não pode andar como as outras? É por isso que você fica na sua sala vendo o seu quadro de 6 milhões de dólares e não vem aqui? Álvaro sentiu que estava se afogando. A defesa era a verdade mais dolorosa. Eu tenho medo, ele confessou, a voz falhando. Medo de que você se machuque, medo de que você sofra ainda mais, tentando e falhando. Meu trabalho é te proteger, Lara. Mas Lara o confrontou com a sabedoria brutal de uma criança que havia encarado a morte dos próprios sonhos. Você tem mais medo dos meus sonhos do que eu tenho das minhas quedas. Naquele momento, a armadura de 3 décadas de sucesso e medo protetor de Álvaro se desfez. Ele compreendeu que seu amor havia se tornado uma gaiola dourada. Ele estava matando a esperança da filha em nome da segurança. Ele se ajoelhou no chão de madeira lustrada, a mesma onde Lara havia deitado por 2 anos na frustração. Ele era o empresário mais rico da cidade, mas era o pai mais pobre de amor incondicional. Me perdoa, minha filha, ele implorou, as lágrimas quentes e amargas rolando por seu rosto. Me perdoa por não ter acreditado em você, por ter trocado a fé pela cautela, por ter sido um coordenador e não um pai. Lara olhou para ele, o pai chorando pela primeira vez em sua memória. Você acredita agora, papai? Álvaro, incapaz de conter o soluço, respondeu. Eu acredito, e eu prometo, Lara, que eu vou estar aqui para cada tentativa, cada queda, cada vitória. Eu vou lutar com você. A mansão Mendes se transformou em um campo de treinamento. Álvaro não era mais o gerente de cuidados. Ele era o parceiro de treino. A sala de fisioterapia, que custou a ele 200 mil reais em equipamentos, finalmente começou a ser usada com paixão. Os 3 meses que se seguiram foram uma rotina exaustiva de quedas, suor e frustração. Lara havia caído 2.300 vezes desde o diagnóstico, e o número só aumentava. Os médicos, em seus relatórios enviados a Álvaro, continuavam a descrever os 3 segundos em pé como um espasmo muscular esporádico, não como um progresso. A ciência era cética. Mas Lara berrava com a testa franzida pelo esforço. Eu prefiro me machucar tentando, papai, do que viver o resto da minha vida sabendo que eu morri sem tentar. Nós vamos provar que eles estão errados. Álvaro estava sempre ali. Ele a ajudava a levantar com a força que antes usava para fechar grandes negócios. Ele ria das quedas, beijava os joelhos ralados.
e fazia promessas bobas sobre a primeira viagem que fariam quando ela andasse. Cíntia era a âncora silenciosa, a treinadora de fé que nunca duvidava. Em uma tarde de quinta-feira, sob a luz dourada do outono que entrava pela janela de vidro de 10 metros de altura, o milagre aconteceu. Lara estava tentando se levantar, apoiada em um corrimão de madeira que Álvaro havia mandado instalar. Ela estava exausta, pronta para desistir. Álvaro a incentivou. "Só mais uma vez, Lara. Pela mamãe, pela Cíntia, por você." Ela fechou os olhos e se impulsionou. Seus braços tremeram e ela soltou o corrimão. Álvaro se preparou para a queda, mas a queda não veio. Lara deu um passo trêmulo, mas um passo. Álvaro parou de respirar. Ela deu o segundo passo, o corpo vacilando. O terceiro. O quarto. Ela parecia uma marionete cujas cordas haviam sido recentemente liberadas. Seus olhos estavam arregalados de surpresa e alegria. O quinto, o sexto e o sétimo passo. 7 passos épicos, 7 passos que desafiaram 12 especialistas e 2.300 quedas. No 8º passo, ela caiu, mas caiu nos braços do pai. "Eu consegui!" ela gritou, agarrando o pai com uma força desesperada, o suor e as lágrimas se misturando. "Papai, eu andei. Eu realmente andei. Eu não sou um espasmo." Álvaro a apertou contra o peito. O homem que havia chorado apenas pela dor, agora chorava pela vitória. Ele a segurou por 5 minutos seguidos, o choro mais intenso e mais doce que ele jamais havia experimentado. O valor sentimental daquele momento superava em milhões de reais todo o patrimônio que ele havia acumulado em sua vida. A lição do hospital e o poder da fé. 2 anos depois do primeiro passo, Lara, agora com 9 anos, não apenas andava. Ela subia ao palco. O evento era o 5º simpósio anual de neurologia pediátrica, realizado no auditório principal do Hospital das Clínicas, com uma plateia de 600 médicos, pesquisadores e estudantes. A maioria da plateia conhecia o caso Lara Mendes. O neurologista-chefe, o homem que havia assinado o atestado de impossibilidade, subiu ao palco para a introdução. Ele era um homem de ciência, mas não de orgulho. "Há 4 anos eu disse que Lara Mendes jamais daria um passo. Eu usei a palavra impossível em meu relatório oficial." Ele admitiu, a voz grave e humilde. "Hoje estou aqui para admitir que a ciência, por vezes, não pode prever a força da determinação humana." Lara subiu ao palco com a ajuda de uma bengala, deu 10 passos lentos e firmes até o púlpito e começou o seu discurso. "Eu não sou um milagre", ela disse ao mundo. "Eu sou uma menina teimuda. Eu sou uma menina que se recusou a aceitar não como resposta. A medicina é importante, mas a fé é a sua própria cura." Ela havia se tornado a prova viva de que a mente pode comandar o corpo, mesmo contra todas as probabilidades. O pai, Álvaro, que vestia um terno Armani que custava 15 mil reais, mas que ele agora via apenas como um pedaço de tecido, estava na primeira fila ao lado de Cíntia, a babá, que ele havia promovido a assistente pessoal com um salário de 10.500 reais por mês, chorando e aplaudindo. O maior negócio que ele havia fechado em sua vida não havia sido uma venda de milhões em imóveis. Havia sido resgatar a esperança da própria filha. Lara resumiu a lição que o magnata havia levado 7 anos para aprender. "Meu pai quase me impediu de tentar porque me amava demais. Ele achou que amor significava proteção. Ele achou que o trabalho de um pai era proteger os filhos da queda e da dor." Ela olhou para ele com a autoridade de quem havia vencido a morte dos próprios sonhos. Mas o amor de verdade é outra coisa. O amor de verdade é deixar a pessoa que você ama correr atrás dos próprios sonhos, mesmo quando você tem medo, mesmo quando o mundo inteiro diz que é impossível. Álvaro, o construtor de impérios, havia voltado a ser pai. Ele havia aprendido que o seu trabalho não era proteger a filha dos sonhos impossíveis, mas ajudá-la a conquistá-los.
A babá, Cíntia, havia libertado Lara e ensinado ao milionário que a maior riqueza reside na fé e na inabalável crença no poder do impossível. E aí, o que você achou dessa transformação? A história de Lara, a menina que provou que impossível é só uma palavra, é a prova de que a dignidade sempre vence o preconceito. Cada história que compartilhamos aqui carrega um pedaço da nossa humanidade. Se esta história tocou a sua alma e lhe proporcionou um momento de profunda reflexão, deixe seu like para não perder as próximas lições e emoções que a vida nos traz. Inscreva-se e junte-se a nós nesta galeria de grandes histórias.